Olá, nós vamos resolver o problema. Determine a pressão medida pelo manômetro A. Então a gente tem aqui uma situação onde nós temos um recipiente que está sob pressão e nós temos um manômetro medindo a pressão desse recipiente, que contém ar, né? A pressão que esse manômetro externo mede é 100 kPa. E nós temos aqui esse mesmo recipiente conectado a um outro manômetro, que é chamado de manômetro A. Este manômetro A ele vai medir uma outra pressão. Vamos chamar essa pressão que ele vai medir de pressão PA. Ora, o manômetro ele é um instrumento que o valor da pressão que ele mostra depende da pressão na qual o manômetro está imerso. Por exemplo, este manômetro aqui, ao redor dele está a atmosfera. Então, a pressão que está atuando nele é a pressão atmosférica. Então, esse 100 kPa ele mede em relação à pressão atmosférica, que é, então, uma medição de pressão efetiva. Já este manômetro não. Ele está imerso neste outro recipiente que tem uma pressão diferente da pressão atmosférica. A pressão desse recipiente aqui, a pressão de ar, né, que é diferente desta pressão PA que o manômetro está medindo, né, vamos até indicar aqui que esta pressão PA é a pressão que esse manômetro A está medindo. Mas este ar que está aqui dentro, ele está a uma pressão que é maior do que a pressão atmosférica, porque a gente tem aqui no manômetro, olha só, este ramo aqui direito do manômetro está com uma altura maior do que esse ramo esquerdo. Então quer dizer que essa pressão que está atuando aqui é maior do que a pressão atmosférica, né, desse lado. Então nós vamos chamar essa pressão que está atuando aqui dentro deste recipiente, desse lado aqui, de pressão P1, que é maior do que a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica não é dada, a gente vai considerar os valores todos de pressão efetiva e a gente vai considerar a pressão atmosférica igual a zero. Ora, a pressão então que este manômetro PA vai medir, ela vai ser a pressão de 100 kPa, porque ele está conectado a este mesmo ambiente aqui, esta mesma câmara. Então vai ser 100 kPa, vamos colocar o valor aqui em Pascal, né? 100.000, menos esta pressão P1, que é a pressão que age em torno do manômetro A. Então, desta maneira, o manômetro A ele mede uma pressão em relação à pressão P1. E ele vai medir 100 kPa ou 100.000 pascal menos a pressão P1. Por sua vez, a pressão P1 ela pode ser determinada por esse manômetro aqui. E ela vai ser gama Hg vezes esta altura de 15 centímetros. Transformando para metros, seria uma altura de 15 centímetros. Porque esse gama Hg vezes 0,15 é exatamente, né, a pressão dessa coluna aqui de mercúrio. Se a gente fosse escrever a equação manométrica aqui, né, a gente escreveria a equação manométrica para esse ponto e para esse ponto aqui. Então aqui estaria agindo a pressão P1, né, e aqui desse lado gama Hg vezes 0,15. Então essa daqui nada mais é do que a pressão P1 escrita, né, usando a equação manométrica. Então, nesta primeira equação, a gente tem como incógnitas tanto o PA quanto o P1. Nesta outra equação, a gente tem como incógnita o P1 apenas, porque a gente sabe qual é o valor do gama Hg. Então, como estratégia de solução, a gente pode calcular primeiramente o P1 com esta equação e usar este valor do P1 na primeira equação e calcular, então, como segunda etapa do cálculo, o valor do PA. Então, vamos fazer esses cálculos. Então, primeiramente,
a gente teria P1 é igual a 136.000, é o dado do problema, né? O peso específico do mercúrio, vezes 0,15. Então, quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de 20.400 Pascal. Agora podemos calcular o PA, que vai ser então 100.000 Pascal menos 20.400 Pascal. Logo, o PA será igual a 79.600 Pascal. Pronto. Então, desta maneira, a gente calculou a pressão PA. É isso aí. Até a próxima!